Boa noite, meus amigos. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, novamente a oportunidade de estarmos juntos para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente aqui o capítulo 28, nos itens 36 e 37, que nos falam de quando a gente escapa de um perigo, né? Puxa vida, de quantos perigos já nos poupamos, né? De quantas situações, e muitas até desconhecidas, algumas sabidas e muitas até que nós nem sabemos, talvez só venhamos a saber quando estivermos lá no plano espiritual e, digamos, for apresentado para a gente o que se passou especificamente. Mas nesses itens 36 e 37, que são lá do capítulo 28, que é um capítulo assim meio esquecido, né? A gente que tem o costume do estudo do Evangelho, do estudo das obras espíritas, da codificação, até certo ponto, eu falo por mim, de um certo desprezo com relação até essa coletânea de preces, achando que são apenas preces e assim, formulações para você poder repetir ou para você poder ter uma orientação ou ter um embasamento no caso de você fazer a sua oração, né, você poder dirigir a sua oração, direcionar a sua oração, mas é muito mais que isso. Tá? Esse capítulo e esses itens, eles têm um conteúdo sintético, é verdade, mas de grande relevância e de grande importância para as nossas reflexões. E, justamente, nós vamos fazer uma leitura agora de início, agora precisando de um óculos, né? Agora não tem mais jeito, né? A idade chegou e tomou conta mesmo, não tem jeito. Já está cobrando aí a gente usar um óculos. Então, fazendo uma leitura rápida aqui do prefácio, justamente da ação de graças após ter escapado de um perigo, que é o tema que a gente vai falar, né? A respeito dessas situações que a gente escapa de um perigo, qual o nosso comportamento diante dessas questões, diante dessa situação. Então, no prefácio, Kardec coloca assim: pelo perigo que corremos, Deus nos mostra que podemos, de um momento a outro, ser chamados a prestar contas do modo como utilizamos a vida. Dessa forma, nos adverte a ficar atentos e emendar-nos. Né? Então, quando a gente passa por uma situação de risco, quando a gente escapa de um perigo, bem, a gente permanece aqui, não é? Quer dizer, não aquele perigo que a gente correu, que poderia atentar contra a nossa vida ou nos levar a um acidente, uma doença, uma situação qualquer, até o próprio coronavírus, que a gente está aí exposto, né? E muitos já sucumbiram em função da doença, em função dessa contaminação. Qual o nosso comportamento diante? É um pouco disso que nós vamos conversar hoje, né? Como é que a gente se comporta diante disso? Ah, graças a Deus escapei. Será que basta isso? Será que esse é o procedimento? Sim, a gratidão, sem dúvida, é o primeiro movimento nosso. Mas nós ficamos, não é? Nós permanecemos ainda na nossa existência carnal. Nós permanecemos ainda nessa presente oportunidade reencarnatória. Então, isso tem algo mais aí, que merece a nossa reflexão, merece a nossa atenção. E é isso que, digamos, nós entendemos que a própria oração aqui, nós vamos fazer uma outra leitura do segundo parágrafo dessa oração, porque o primeiro a gente vai falar um pouco mais à frente do conteúdo que está no primeiro parágrafo da oração, mas o segundo parágrafo nos traz aqui uma colocação muito interessante que a gente merece a nossa reflexão diante desse, digamos, fato da gente, eventualmente, em algumas situações, a gente ter escapado efetivamente de um perigo. De quantas situações já nos poupamos, né? Aquela intuiçãozinha que nos chegou e que fez com que a gente tomasse um outro caminho, tomasse uma outra decisão num determinada situação, e mais tarde a gente vai ver que se a gente tivesse passado por aquele caminho, provavelmente a gente teria sido assaltado, ou provavelmente a gente teria sido vitimado de algum acidente, de alguma situação que aconteceu naquele caminho ali que a gente estava para passar. Né? Então, isso tem um significado.
isso tem um sentido na nossa vida, e é isso que a gente vai conversar agora, que está bem colocado aqui nesse segundo parágrafo. Vamos ver então. Meu anjo da guarda, sustenta-me na resolução que tomo de reparar meus erros e fazer todo o bem que estiver a meu alcance. Ué, então isso quer dizer que justamente a situação da gente escapar de um perigo é uma chamada, digamos, aos nossos compromissos que nos trouxeram aqui, né? Em termos daquilo que nós precisamos ter como resolução, como decisão, como meta, como objetivo na nossa vida, né? Da gente procurar reparar os nossos erros, porque reencarnamos e muitos dos nossos enganos, ainda dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas imperfeições, continuam ali quietinhos, né? Na nossa zona de conforto dentro de nós, e a gente não trabalha, muitas vezes, suficientemente para superar e para, digamos, a gente se livrar de certas imperfeições, a gente realmente fazer uma reformulação mais ampla, mais completa. Então, se nós permanecemos, meus amigos, se a gente está aqui presente nessa existência, é porque a pauta de ações, assim, aquilo que nos cabe resolver aqui, ainda está pendente, ainda está solicitando a nossa atenção, solicitando o nosso posicionamento mais efetivo. E mais, né? Ele vai além disso, né? Fala para a gente, e fazer todo o bem que estiver a meu alcance. Poxa vida, né? O que seria isso, fazer todo o bem que está a meu alcance? Quando a gente estava lá, né? Muitos que passaram pelo hospital, que contraíram essa doença, chegaram até, né? Estar internados no hospital, muitos talvez tenham refletido naquele momento, puxa, será que é a última vez que eu vi meus filhos? Será que é a última vez que eu vi minha netinha querida? Né? Então, e muitos voltaram, muitos passaram por isso e voltaram. Então, qual é a nossa postura, justamente, diante da família, diante daquilo que a gente tem com mais afeto, né? Com mais carinho, daquilo que é realmente o nosso reduto de paz, o nosso reduto, o nosso encontro com os nossos afetos, com os nossos amigos, com aqueles que nos amam, que constituem a nossa família, né? De repente, a gente está de volta, né? E qual é o nosso posicionamento? Essa passagem nos fala, na verdade, de uma promessa, porque quando a gente passa por um perigo que poderia ter, digamos, custado a nossa vida, né? Poderia ter nos levado de volta ao plano espiritual, a gente precisa ter gratidão antes de tudo, mas é necessário também que a gente tenha esse entendimento de que um recado nos está sendo dado, de que uma orientação, né, um chamamento está sendo feito a nós, nos mostrando e nos levando a estarmos mais atentos para entender o que se passa em relação ao nosso compromisso efetivo da nossa passagem aqui na Terra. Então, essa promessa de fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. E o que é esse fazer todo o bem, né? É a gente enxergar aquele irmão que passa doente, aquele irmão que passa na necessidade, e dar a ele uma ajuda mais eficaz, mais eficiente, né? Fazer por ele uma prece fervorosa, muitas vezes que a gente vê que está aquele irmão decaído, aquele irmão em necessidade, em grau de necessidade, não necessariamente doente, mas já adoecido, vamos dizer, em função da sua situação, da sua circunstância. Então, a gente pedir por esse irmão, entrar, sem dúvida, em oração por quem está doente nesse momento é algo sumamente importante, é algo muito rico, né? Vamos imaginar também, nessa situação, digamos, vamos imaginar que o anjo da morte venha e se apresente na nossa vida para um colóquio conosco, para ter uma conversa conosco. E ele vai nos indagar, né, de nós, digamos, motivos e razões de convencimento para que ele não nos leve daqui, né, para que a gente deva permanecer aqui na Terra, para que a gente deva ficar aqui na Terra por mais um tempo. E aí a gente vai defender o nosso peixe. Aí a gente vai aparecer lá
apresentando para ele uma pilha de motivos. Poxa, mas peraí, eu sou muito novo, eu tenho muito que viver ainda, eu tenho muito que curtir a vida, eu quero viajar, eu quero experimentar comidas, eu quero conhecer lugares, né, eu quero conhecer pessoas, poxa, eu quero curtir a vida. Muito bem, legal, legal, isso está dentro do pacote, sem dúvida. Né? Ser feliz é algo que a gente precisa estar buscando, que a gente precisa estar procurando. Né? Só que aí a gente vai lembrar uma frase que está no livro Agenda Cristã, que é um livro de André Luiz, na Lavra Mediúnica de Chico Xavier. O livro chama-se Agenda Cristã, e tem um capítulo lá que nos fala assim: em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. Essa frase, né? Vamos ver, porque essa frase ela tem muito a ver com o que nós vamos comentar agora, né? E tem a ver com esse enredo, desse assunto que é pauta do nosso estudo hoje. Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. Que pântano será esse? Esse pântano seria o mundo, né? Nosso planeta, que às vezes a gente diz para esse mundo que, peraí, para tudo aí que eu quero descer desse negócio aqui, isso aqui não está legal. Né? Tem hora que a gente realmente se aborrece, a gente se decepciona tanto com situações que a gente observa que dá vontade de sair fora desse planeta. Né? Que o planeta realmente ele tem seus percalços, sua dureza, né? Tem as suas mazelas, e tem hora que a coisa realmente nos entristece por demais. Né? Aí a gente fica observando esse pessoal aí destruindo as matas, destruindo a Amazônia, desmatando tudo, queimando tudo. Né? Aí isso parece até que está longe, lá na Amazônia. Mas aí vamos analisar um pouco isso aí. Né? Será que dentro da minha casa, né, não tem nada que eu possa fazer? Será que não tem nada que me caiba realmente em casa fazer com relação a isso que eu estou criticando, que parece que está lá longe, mas tão perto? Eu estou fazendo um desperdício danado, né? Sem economizar água, né? Gastando água em demasia, gastando luz em demasia. Eu não faço a separação daquilo que é reciclável, que de repente pode vir alguém aí e fazer o recolhimento disso. Um desperdício, às vezes, muito absurdo de matéria, de comida mesmo, né? De comida. Eu lembro minha mãe me educando de não deixar nenhum grão no prato. Eu tenho essa prática até hoje. Né? Qualquer lugar que eu vou, a comida que eu colocar no meu prato, eu vou comer ela toda. Não vou deixar um grão no meu prato. Né? É um costume. A gente se acostumou com isso. Né? Mas, graças a Deus, ela me educou assim, né? Então, a gente precisa mesmo analisar essas coisas, essa questão de um desperdício, de um excesso de matéria muito grande. E a matéria, ela é constituída, né, de elementos que saem da natureza. Então, se eu tenho um abuso de matéria, um abuso nos consumos, eu vou estar impactando com a natureza e deixando de fazer, digamos, algo que eu poderia estar fazendo no sentido de dar a minha contribuição nesse aspecto. Então, para que esse monte de sapato? Mulher é danado, né? Sapato, sandália é adoidado, a gente se tropeça em qualquer cômodo da casa. Né? E bolsa, então, puxa vida, está arriscado, se fosse maior, você caía até dentro, né? E depois vai ser difícil de escapar. Então, é fácil a gente falar, a gente olhar, criticar muito o desmatamento da Amazônia, né? Porque ele está lá longe, está lá fora, né? Aí a gente fica condenando e tal, né? Mas nós estamos dentro e fazendo um monte de coisa que não serve, um monte de coisa que, na verdade, poderia ser feito de uma outra maneira, a gente poderia estar, digamos, cuidando de uma maneira diferente. Né? É copinho descartável, né? Tem gente que tem preguiça de lavar copo, né? E usa copo descartável. Gente que, né, poderia, não tem necessidade disso. E aí não tem noção do quanto isso é prejudicial para a natureza, do quanto isso é um elemento que contribui de uma forma muito nociva contra a natureza. E a gente fica criticando lá
o problema da Amazônia. Pô, tem uma festinha? Tá, tudo bem, né? Uma festinha também não tem jeito, aí ninguém é de ferro. Mas é esporádico, festa você não tem todo dia, você não faz todo dia. Então, é mais fácil, realmente, a questão do descartável, é mais fácil usar o descartável? Sim, é mais fácil, mas ele é muito prejudicial. Então, esse aspecto a gente precisa ponderar. Então, existem ações, existem atitudes dentro da nossa casa que a gente pode fazer, né, digamos assim, que é muito melhor do que a gente estar culpando os outros, né, colocando culpa nas administrações, colocando culpa. E quando a gente pode, dentro do nosso controle, dentro das nossas, aquilo que está ao nosso alcance, realizar novas práticas que possam dar uma contribuição considerável nesse assunto que a gente está falando. Então, essa situação que a gente está vivendo, né, hoje, com essa questão da pandemia, com essa questão do coronavírus, tudo que a gente está vivenciando agora, num processo que realmente está até, não digo surpreendendo, né, mas está, digamos, nos deixando um tanto quanto aflitos, preocupados, e exigindo de nós um cuidado considerável, maior, em relação à nossa questão de proteção, de isolamento social e tanta coisa que está sendo colocada, mas que a gente não pode deixar de estar fazendo, né, sob pena de conferir proteção às outras pessoas e a nós mesmos. A gente tem que se conservar aqui. A gente precisa permanecer aqui diante desse perigo que nós estamos enfrentando. Então, estamos todos num processo aí de escapar do perigo. Hoje, nós estamos nessa condição, né? Então, essa situação baixou muito a energia, né? A gente sente realmente um abatimento, realmente, das pessoas, especialmente de pessoas, às vezes, que não têm uma sustentação, digamos, de um entendimento, de um aclaramento, de proposições, como temos na doutrina espírita, e nessa visão que o Espiritismo nos dá, para compreender melhor essas situações. Deus nosso Pai, Jesus, ele poderia, de repente, vamos acabar com esse vírus aí, né? Vamos acabar com esse tormento da humanidade. Aí a gente fica pensando, Jesus, será que ele não está vendo a situação, esse sofrimento todo? Por que ele não acaba com isso? É porque essas entidades, Jesus, né, Ismael, o anjo protetor da nossa pátria, né? Então, essas entidades, esses espíritos, eles já alcançaram esses níveis evolutivos, eles já passaram pelas situações da evolução e alcançaram essas condições que eles têm hoje. Então, cabe a nós é que estamos aqui ainda nas lutas terrenas, nas lutas, nos desafios, e precisamos, para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, desses enfrentamentos. Então, cabe a nós, humanidade, lidar com o problema para trabalharmos e fazermos aquilo que estiver a nosso alcance. Vemos os cientistas fazendo a parte deles, nós que estamos na condição aí, que não podemos dar contribuições outras, de ir para os laboratórios, de ir, né, atender pacientes nos hospitais, como os médicos estão fazendo, de uma forma assim extremamente dedicada, extremamente positiva, no seu esforço em lidar com tantas criaturas desconhecidas, que eles fazem os seus esforços imensos por salvar, por conservar, né, vivos aquelas pessoas todas. Então, é um esforço muito grande que está acontecendo. Então, meus amigos, a questão realmente é muito complicado, isso é tudo que a gente está falando, mas a gente precisa nos manter firmes nas questões, especialmente aqueles que podem contribuir com um nível de pensamento mais elevado, com uma fé mais robusta, com um entendimento mais lúcido de que as coisas estão acontecendo e têm o seu desdobramento, mas elas fazem parte da história humana, fazem parte da nossa evolução, do nosso processo em que estamos todos matriculados e colocados para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, enfim, para o nosso bem, né? Essa situação toda que a gente está enfrentando.
Então, a gente precisa parar de se sentir, e não se permitir sentir, como vítima das circunstâncias e tomarmos efetivamente as rédeas da nossa vida. Essa é a grande proposta que até a nossa bendita doutrina tem colocado para nós, o Espiritismo vem colocando para nós, né, continuamente. Né? O mundo está nas mãos de Jesus, mas ele não dispensa da nossa ajuda. Né? Realmente, Jesus, o governador do nosso planeta, mas ele não dispensa a ajuda, a nossa contribuição, a nossa parte do que a gente pode efetivamente estar fazendo, né? No sentido de amenizar, no sentido de fortalecer o processo nessa questão que nós estamos falando, desse decaimento energético. A gente pode dar a nossa contribuição pela nossa prece, pela nossa vida reta, pelo nosso pensamento mais elevado, né, pelo nosso otimismo e pela nossa gratidão, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da pandemia, porque ela tem e guarda aspectos que fazem parte do nosso processo de crescimento, evolução e desenvolvimento, em todos os níveis. Depois que isso tudo acabar, a humanidade vai ter algo vai mudar sensivelmente nas relações, para melhor, sempre propiciando condições melhores de desenvolvimento para o nosso crescimento, para o nosso processo em que estamos colocados aqui na Terra, né? Enquanto a gente está por aqui. Então, para minha casa se manter com limpeza, com uma energia boa, eu vou depender realmente daqueles todos que estão aqui conosco. Né? Numa casa, num ambiente que é compartilhado pelos membros da família, é necessário, sem dúvida, a colaboração de todos. É importante que todos estejam podendo dar e sejam estimulados a dar a sua contribuição. Sejam nossos filhos, sejam as crianças, né, de alguma forma também, que podem ser educadas, ser orientadas, para também estarem participando, dando a sua pequenina, mas importante contribuição. Jesus, sem dúvida, é o governador planetário, mas ele não dispensa colaboradores, como já falamos. Então, não é justo ele deixar tudo por conta de Jesus, né? Achar que de Jesus vai resolver tudo. Né? E ele já não faz pouca coisa, né? Com certeza. Existe uma parcela nesse contexto que compete a cada um de nós ofertar, né? nesse aspecto aí, para que as situações mais difíceis, mais caóticas, não se estabeleçam, para que realmente a gente possa estar dando a nossa contribuição. Então, vamos dar da nossa vida, né? E é importante que a gente avalie, né? O nosso espaço. Digamos, nós falamos da nossa casa, falamos da nossa família, então que esse espaço seja um espaço limpo, seja um espaço cuidado, seja um espaço de oração, seja um espaço que tenha o Evangelho presente. Hoje, no aspecto literal, temos lido o Evangelho, talvez estejamos praticando muito menos do que deveríamos, mas nós já estamos nos acercando das notícias do Evangelho com mais profundidade. Então, hoje, na literatura, aprendendo do Evangelho para conhecê-lo, para valorizá-lo, para percebê-lo realmente com a sua importância. E, a partir dos estudos, a gente ir se convencendo, ganhando convicção e iniciando a prática evangélica, especialmente no nosso lar, especialmente junto àqueles que fazem e constituem os nossos grupos de família, grupos familiares. Né? Então, se um dia o mundo estiver todo sujo, né, e eu chegar no mundo espiritual, eu vou poder chegar lá e falar, olha, com mais tranquilidade, porque esse meu quadrado está limpo. Eu me esforcei para isso, eu fiz a minha parte para que eles permanecessem limpos. Então, amigos, quando a gente faz as nossas preces, né, a gente precisa ter gratidão, a gente precisa manter
o nosso otimismo no coração. Isso é que importa, no sentido da gente dar efetivamente a nossa pequena contribuição nesse contexto, mas importante, porque é aquilo que nós estamos projetando em torno de nós, é aquilo que nós estamos contribuindo para o universo, nessas energias mais positivas. Porque toda energia malsã, toda energia de uma crítica que não é construtiva, ou de uma maledicência, todas essas energias deformadas, elas vão servir também para criações deformadas no plano espiritual. Elas estão servindo na construção de deformidades também em outros planos. Então, a gente precisa cuidar muito daquilo que a gente produz em termos da nossa palavra, em termos das nossas atitudes, do nosso pensamento, do nosso comportamento, porque isso tudo se reverte em energias, tudo isso é energia e propicia, digamos, construções felizes, construções construtivas ou, digamos, deformidades. Então, não alimentemos as deformidades mais ainda do que já se encontram, né? Então, a gente fala da questão de estão desmatando tudo, fazendo essa analogia com a questão da natureza. Mas lá em casa, eu vivo sem exageros e com o necessário. A gente ter essa consciência de que a gente está fazendo a nossa pequenina parte, embora as situações estejam acontecendo em torno. Então, fazer a nossa parte, fazer aquilo que nos cabe, é de suma importância para que a gente não se perca nos caminhos, né? Quando a gente fala em bondade, aí eu vou contar até uma pequena história aqui para vocês. A gente fala dessa questão da bondade, até a própria lição aqui nos fala, né, do tudo bem que estiver ao nosso alcance, que a gente precisa estar fazendo. Então, com o coração, essas coisas, a gente às vezes se confunde. Teve uma história que a gente leu pouco tempo atrás, nos falando de um motorista de Uber, né, que recebeu em pagamento, em meio a duas notas de R$2, que é a azulzinha, aí lá no meio das duas notas tinha uma nota de R$100. Né? A moça estava pagando R$14 a corrida e duas notas de 2 que ela deu para o rapaz, no meio delas tinha uma nota de 100. E esse companheiro, parece que no dia seguinte, ao perceber lá o dinheiro, tal, que ele, quando contou, não sei, ele percebeu o que tinha acontecido, ele pegou e procurou a bendita moça que havia pago a ele esse dinheiro a mais e foi devolver os R$100. E esse cara, né, foi colocado ali como herói, virou notícia, né? Nossa, puxa vida, né? Como ele é honesto, como ele é correto, né? Admirados de que ele tinha devolvido aquele dinheiro. Bem, companheiros, isso não é bondade, né? Isso não é exatamente ter bom coração, porque isso é obrigação nossa. É obrigação a gente devolver aquilo que não nos pertence, aquilo que a gente não fez jus, não recebeu por justiça, né? A gente não prestou serviço para receber aquilo, né? Então, um dinheiro que veio à sua mão por uma questão de um descuido da outra pessoa. Então, isso aí é um dinheiro que pertence a outra pessoa e tem que ser devolvido. Isso não é bondade. Bondade, na verdade, se constitui realmente bondade, se constitui realmente o bem, esse bem que está ao nosso alcance fazer e que a gente precisa estar procurando fazer, ele vai além. Uma bondade é algo que vai além. É algo que a gente sai da nossa zona de conforto, né? A gente escapa, sai daquela zona de conforto que a gente está colocado, né? Então, de repente, eu com meus próprios recursos, às vezes não são muitos, mas que eu fui ali na lojinha, comprei lá um brinquedinho, comprei uma bonequinha, comprei uma bola e fui lá no orfanato, fui ali no lugar que eu sei que as crianças precisam, ter um monte de criança e tal, sei lá, eu fui lá e levei um presentinho para uma criança e contentei ela um pouquinho com aquilo que eu pude tirar de mim, que eu pude tirar de algo que talvez, não sei se me fizesse, poderia até me fazer falta, mas eu fui lá, comprei e fiz aquela pessoa, aquela criança feliz. Como é também, às vezes, um bolo, a gente faz um bolo em casa, né? Eu não posso comer bolo com açúcar, não dá para mim, mas
um bolo, né? Fez um bolo, e aquele bolo cheiroso de laranja, sei lá, uma torta de maçã, e você pega um pedaço e leva lá na frente e oferece para aquele que veio lá catar, o catador de reciclável lá que está passando na rua com aquele carrinho empurrando, e você foi lá e deu um bolo para ele. Ele certamente vai se sentir até surpreso, mas você levou aquilo para ele, contentou uma pessoa, bateu um papo com ele, conversou um pouquinho sobre as dificuldades dele. Né? Então, a gente precisa ganhar na loteria para fazer isso. Né? Se você escapou, se a gente. Muitos aí já contraíram a doença, muitos talvez que estejam me ouvindo nesse momento, passaram pelo coronavírus com maior ou com menor gravidade. Né? Minha filha teve agora recentemente, meu genro também, passaram, graças a Deus, pela doença sem grandes atropelos. Né? Mas será que a gente precisa de ganhar na loteria para fazer essas pequenas ações? Mas é que essas pequenas ações parecem pequenas, mas não são, porque elas guardam uma energia pura, uma energia tão forte, que essa energia dissipa muitos desses miasmas negativos que estão envolvendo a tantos nessas preocupações, algumas até exageradas, né? Mas que preocupam, digamos, dentro desse horizonte do que vem acontecer, desse vir a ser, do que a gente também fica sem saber exatamente como que a coisa vai se dar. Né? Então, a gente não precisa disso. Né? A gente passou pela situação da pandemia, a gente passou, de repente, superou lá o coronavírus. Né? E o que você vai fazer com as suas horas? O que você vai fazer com as suas palavras? O que você vai fazer com o teu pensamento? Né? Mantendo ele na gratidão, meus amigos. Na gratidão, no bem, na coragem, na fé. É isso que nós precisamos. No otimismo. Né? A gente, fazendo isso, a gente está se ajudando, a gente está ajudando o nosso próximo, né? Mantendo essa energia positiva presente, firme, forte no nosso sentimento, no nosso pensamento, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, ocupando nossas horas com positividade, né? Ocupando nossas horas com carinho, com amor, com energias que efetivamente vão construir, vão dar sustentação para outros tantos irmãos decaídos, no plano espiritual também, que estão sendo atraídos em detrimento dessas faixas mais acanhadas, mais, digamos, negativas, que são atraídos por essas situações também. Então, que possamos mudar esse quadro, né? Para que a gente consiga efetivamente padrões melhores de pensamento, de entendimento. Porque esse pensamento de alegria, esse pensamento de bom ânimo que a gente consegue sustentar, que a gente consegue irradiar, né? Ele é uma força que melhora a energia da nossa casa, melhora a energia da nossa família, melhora a energia no nosso trabalho, né? E confere, dá ao nosso planeta querido, ao nosso planeta Terra, esse mundo em que estamos colocados, né? Essa nossa morada nesse momento, ela recebe, então, esses recursos, que são recursos importantes de proteção, de manutenção, que são totalmente necessários. Esse encargo não pode se deixar unicamente para a espiritualidade, unicamente para os espíritos, esse trabalho todo. A gente precisa estar dando a nossa contribuição e fazendo a nossa parte. Então, meus amigos, vamos nos ajudar. Precisamos estar firmes nesse propósito de nos auxiliarmos mutuamente. Né? Levanta e assume as oportunidades que a vida te dá para entrar na faixa do bem, porque isso é constante. E constantemente somos convidados a isso. Constantemente as circunstâncias se apresentam e a gente precisa estar atento para efetivamente darmos a nossa contribuição, não nos permitindo decair nessas faixas de tristeza, nessas faixas de desencanto, em absoluto. Precisamos estar firmes, né? Na faixa do bem, porque é assim que a gente se ajuda,
É assim que a gente vai conseguindo conexões positivas, fortalecimento, para enfrentarmos a situação que nós estamos lidando. O tema de hoje que nós falamos é sobre escapar de um perigo. Né? E aí, você detectou, a gente detecta, que você está encarnado, a gente estar encarnado, é porque a gente já escapou de alguns perigos, né? Nessa nossa existência. Desde que da nossa infância, desde que a gente chegou aqui, né? Talvez até o nosso nascimento, né? No processo lá que se deu, de como que a gente chegou ao mundo, até naquele momento, possivelmente a gente escapou de alguns perigos que poderiam ter dificultado, trazido dificuldades para a nossa existência aqui na Terra. E a gente está aí. Né? Então a gente está encarnado, né? E a gente já escapou, como falamos, de alguns perigos. Isso já desde que a gente nasceu. Então eu posso contar vários que eu já escapei. Desculpem até falar um pouco daqueles que eu percebi também, né? Como falamos no início, tem muitos perigos que a gente já escapou, né? Por intuições, por misericórdia mesmo do Pai Celestial, porque não era realmente para ser daquele jeito, e a gente escapou, né? E nem sabe do que aconteceu. A gente só vai saber quando chegar lá em cima, quando estiver no plano espiritual, né? Então, eu tive um acidente em São Paulo, só para falar um pouquinho do que já aconteceu comigo. Foram 2 acidentes, né, que eu tive, um em Minas e o outro em São Paulo. Esse de São Paulo era um ônibus que a gente estava chegando em São Paulo, já aqueles arredores da cidade de São Paulo, e o ônibus que eu estava, ele colidiu com um caminhão-tanque, olha só, um caminhão-tanque, num cruzamento, e foi parar dentro de uma casa. E derrubou um poste e desceu a rede de alta tensão. Meu Deus do céu, assim, foi terrível o negócio. Né? E a gente escapou desse período. Graças a Deus não houve nenhuma morte nesse acidente, né? Não aconteceu nada assim mais sério, mas foi só questão de prejuízo material mesmo. Mas que a coisa foi perigosa e assustadora, foi bastante. E de uma outra oportunidade, né, em que os entes queridos faleceram e o único sobrevivente fui eu desse acidente. Então, vocês veem, é um recado, né, que foi dado para mim naquele momento. Não me tornei espírita de imediato, mas começaram alguns questionamentos, né? Isso me suscitou alguns questionamentos importantes e que me levaram, digamos, por algum caminho, por alguma procura, alguma busca de sentido para os acontecimentos, para aquelas ocorrências, e me trouxeram, digamos, a doutrina espírita, esse bálsamo bendito que está na minha vida e que tem me consolado imensamente, me trouxe muito encorajamento, muita força nos enfrentamentos todos da nossa vida. Nós, amigos, precisamos muito dessa doutrina de luz, porque ela esclarece muitas questões que para tantos outros é só sofrimento, amigos. É só sofrimento. Nós temos uma análise bem diferenciada, nosso olhar ele é bem distinto de muitos que veem e enxergam tudo no escuro, só enxergam as sombras. Nós conseguimos, pelo menos, enxergar a luz no fim do túnel, que sempre ela está presente. A luz que quando a gente se concentra, quando a gente se coloca, quando a gente ora, aí então a luz ela resplandece e ilumina tudo, tornando tudo mais fácil de ser compreendido, de ser enfrentado, a gente lidar com as situações que a vida muitas vezes apresenta para a gente. Né? Então, amigos, vamos fortalecer o mundo, né, para que a gente possa resolver esse problema. Né? Vamos fortalecer rezando, pedindo pelos nossos companheiros médicos que estão lá na frente dessa batalha ingente contra esse coronavírus, desses pesquisadores que já produziram vacinas, né, que vão poder ajudar a humanidade a superar esse problema. Né? Essa dedicação, todos esses médicos incansáveis, né, que estão lá cuidando de tantas pessoas e salvando vidas, cuidando das pessoas e salvando muitas vidas. Então, para nós, precisamos ficar atentos no seguinte:
Para a gente poder ter o mérito, né, a gente precisa ter a consciência de que nós fizemos aquilo que nos cabia, de que nós fizemos a nossa parte. Né? Não há mérito sem esforço, não há as conquistas daqueles que já superaram, que já chegaram em níveis evolutivos mais avançados. Eles também tiveram essas lutas, eles também cometeram os seus esforços, suas renúncias, né? Suas ações de mérito, para poderem alcançar as condições que hoje eles têm. Isso não foi dado a eles assim gratuitamente. São conquistas específicas, né? Bem trabalhadas, arduamente trabalhadas, nos esforços de evolução desses companheiros que estão mais adiante. Nós estamos um tanto na retaguarda. Então, cabe a gente agora fazer a nossa parte, né? Segurarmos as rédeas, tomarmos as rédeas da nossa vida, efetivamente, e conduzi-la para o alto, conduzi-la para o bem, conduzi-la para o amor, para os sentimentos efetivos que nos conduzem ao crescimento espiritual, que propiciam energias positivas que também vão ajudar as outras pessoas. Não é apenas para nós. Tudo aquilo que a gente faz nessas faixas do bem, da benemerência, do entendimento, da paciência, da resignação, tudo isso são forças vivas que vão dar sustentação, que vão debelar energias outras malsãs que estão aí permeando os caminhos de tantas pessoas, os pensamentos de tantas pessoas, e encorajando-as e trazendo elas à realidade desse enfrentamento que é comum, está atingindo a todos, talvez uma única, algo que talvez nunca tenha acontecido de uma forma tão ampla na humanidade como está acontecendo agora com essa situação da pandemia do coronavírus. Então, é um enfrentamento que vai trazer mudanças, vai impactar com alterações importantes de comportamento, de entendimento, de leitura da vida, de entendimento da nossa existência. Né? Então, nós precisamos fazer a nossa parte com resignação, né? com fé, precisamos manter a nossa fé viva, a nossa fé ardente, porque a gente vai sair dessa, nós vamos sair dessa situação, isso vai ser superado. Então, amigos, quando a gente escapar de um perigo, antes de tudo, isso é um motivo imenso de gratidão por estarmos aqui, por termos permanecido aqui. É um momento, inclusive, de fortalecimento íntimo. Eu tenho muita vontade de sempre estar escapando dessas situações. Eu não quero morrer agora, né? Porque a gente quer ficar aqui o maior tempo possível, tanto tempo que seja possível. Mas nós não... mas nós que ainda permanecemos por aqui, nós temos que ter a consciência de que precisamos fazer a parte que nos cabe efetivamente. Não podemos deixar. Né? Ou a gente vai ficar, nós não vamos poder ficar esperando que mágicas aconteçam. Né? Tem muitos que esperam que aconteça uma mágica, né? Que desça um anjo do céu e conserte tudo. A coisa não será assim, não é assim que vai acontecer, porque o compromisso é nosso, o compromisso é da humanidade. A situação do enfrentamento é comum, é geral, é de todos, é de nós todos. Eles estão prontos a nos ajudar, nos apoiar, nos auxiliar, nos orientar, nos intuir, né? Nos confortar, nos consolar, mas eles não vão resolver uma situação que cabe a nós resolver. Então, amigos, nesse enfrentamento, nesses desafios, não nos permitamos decair jamais. Estejamos firmes no nosso propósito de estarmos trabalhando nas faixas da benevolência, do amor, do entendimento, da resignação, da paciência, e essas forças possam estar presentes nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, com os nossos familiares, com as pessoas todas que nos envolvem. Né? Esse enfrentamento da pandemia é nosso, ele é geral e ele é da humanidade inteira, em uma situação única, talvez, como já falamos, que nunca aconteceu na humanidade, nem na gripe espanhola, que aconteceu há 100 anos atrás, a coisa foi tão ampla, né, envolveu realmente tantos países, em uma situação tão ampla, tão
tão intensa, né, como está acontecendo hoje. Então, amigos, que nós possamos efetivamente, encerrando nossa exposição, melhorar de alguma forma a energia do mundo, a energia do planeta. Nós que temos esse entendimento claro, lúcido, temos um compromisso maior ainda nesse sentido. Então, que possamos dar o melhor de nós em todas as circunstâncias. Esse é o grande chamado. Se estamos escapando de um perigo, porque aqui permanecemos, porque não contraímos a doença, ou porque se contraímos, superamos a doença, ou porque estivemos internados, podemos voltar para casa e para a nossa família. Então, gratidão antes de tudo. E mudança nos pensamentos para melhor, né? Nos esforçando por dar a melhor contribuição possível para o mundo. Muita paz a todos. Muito obrigado. Vamos fazer uma prece, então, amigos, para encerrar o nosso momento que a gente teve, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Primeiramente, para agradecer por tudo. Agradecer pela pandemia, agradecer pela nossa vida, agradecer por termos escapado do perigo de contrair esse vírus, por termos escapado de sucumbir a esse vírus. Ó Mestre, possamos dar de nós o melhor possível, possamos estar fortes, firmes o suficiente, lúcidos o suficiente para ofertar àquele que passa o nosso sentimento melhor, o nosso amor, o nosso entendimento. Possamos fortalecê-lo com a nossa palavra, com a nossa oração, possamos, mesmo aqueles que não nos possam nos ouvir, receberem de alguma forma essa contribuição, essa força viva que exalta, que acalma e que fortalece. Rogamos, então, a todos os irmãos que estejamos unidos em pensamento e em gratidão a Deus, nosso Pai, rogando a Ele forças, amparo, orientação, para que permaneçamos firmes nos propósitos em que estamos colocados e que a doutrina espírita continue nos inspirando sempre esse posicionamento cada vez mais firme nessas ações, nessas atitudes, nesses comportamentos de elevação para o bem de todos e a melhor energia para a humanidade inteira. Assim seja. Muito obrigado, irmãos.